Meu nome é Tony Fumaça e hoje vou contar a história completa do primeiro caso de um jovem policial. Um caso que ele nunca esqueceu e que talvez nunca tenha terminado. Lucas tinha apenas 19 anos. Era seu primeiro plantão sozinho, a primeira vez em que não havia instrutor ao lado dele. A maioria dos novatos começava com casos simples, brigas de vizinhos, pequenas ocorrências, coisas que davam confiança, mas naquela noite deram para ele algo bem diferente. Chamaram Lucas para averiguar uma casa abandonada no fim de uma rua quase deserta. Moradores relataram barulhos estranhos durante a madrugada. Passos, batidas, risadas leves. Como se tivesse uma criança dentro da casa. Era para ser apenas rotina. Mas não havia nada de rotineiro naquilo. Quando Lucas chegou, a primeira coisa que sentiu foi o silêncio. Um silêncio pesado demais, como se o ar estivesse preso. A casa era velha, com tábuas apodrecidas e janelas quebradas, um esqueleto de madeira contra o céu escuro. Ele respirou fundo, ligou a lanterna e entrou. O chão inteiro estava coberto por uma camada grossa de poeira, intacta, como se ninguém tivesse pisado ali por décadas. Mas bem no centro da sala havia uma única pegada pequena, de uma criança. Lucas se aproximou devagar, o coração já batendo mais forte. E foi aí que a lanterna dele iluminou algo impossível. Novas pegadas começaram a surgir sozinhas na poeira, passo por passo, como se alguém invisível estivesse caminhando bem diante dele, deixando um rastro no chão intocado. De repente, a porta atrás de Lucas bateu com uma força descomunal. O rádio preso ao uniforme chiou, quebrando o silêncio com um ruído estridente. A lanterna falhou, piscando 2 vezes antes de a apagar. E então, bem no ouvido dele, uma voz infantil sussurrou: "Você também consegue me ver?" Lucas girou o corpo rapidamente. O feixe de luz da lanterna voltou a funcionar, varrendo o cômodo vazio. Não havia ninguém, apenas uma foto antiga caída no chão. Uma criança sorrindo, mas com os olhos completamente riscados de preto. Atrás da foto, escrito com uma letra trêmula e desesperada: "Se ele te encontrou, não olhe para trás." O coração de Lucas começou a acelerar de verdade. Ele tentou chamar reforço, mas o rádio estava morto. Um silêncio metálico era a única resposta. Foi então que ele sentiu um toque, frio, leve, como os dedos de uma criança segurando o braço dele. A lanterna voltou a funcionar por um instante, o suficiente para mostrar dezenas de pegadas infantis cercando ele, lentamente, quase como se estivessem brincando de roda. O rádio voltou a chiar, mas desta vez repetindo uma voz de criança que não era humana: "Você não devia ter vindo." Lucas tentou correr, mas a porta da frente se fechava toda vez que ele chegava perto, batendo com a mesma força de antes. Era como se a casa estivesse respirando, viva, consciente. Uma porta lateral se abriu sozinha, rangendo, revelando um corredor estreito e escuro. Desesperado, Lucas correu para lá, mas quanto mais avançava, mais o corredor parecia se esticar, como um pesadelo que não tem fim. Foi então que ele viu, no final do corredor, uma criança sem rosto. A pequena figura levantou o braço lentamente e apontou para o teto. Lucas levantou a lanterna por instinto e viu 2 mãos enormes presas nas vigas, como se algo estivesse escalando por cima dele. No sótão, as unhas compridas arranhavam a madeira. A criatura estava descendo. A criança sem rosto se desfez como fumaça. A casa inteira tremeu, e do teto, 2 mãos enormes começaram a surgir, longas demais para serem humanas. A voz que ele ouviu depois, profunda e gutural, o paralisou. Ele já está aqui. A lanterna apagou de vez. Lucas ficou preso no escuro absoluto. Passos pequenos e rápidos
começaram a cercá-lo, e passos pesados, lentos, vieram logo atrás. Lucas lembrou da única instrução da academia para situações extremas: se não vê o inimigo, fique onde a luz estava. Mas já não havia luz. Então, algo inesperado aconteceu. A criança sem rosto segurou a mão dele, fria, mas firme, e falou com uma voz normal, sem distorção: corre por um segundo. A lanterna acendeu sozinha, forte e estável, como se alguém a tivesse ligado para ajudar. E Lucas correu. Correu como nunca tinha corrido na vida. O corredor voltou ao tamanho normal. A porta da frente se abriu com violência. Ele saiu da casa e caiu de joelhos na rua, ofegante. Atrás dele, a casa ficou em silêncio. Nenhuma pegada, nenhum som. A porta se fechou lentamente, como se tivesse observado ele escapar. Horas depois, equipes de perícia chegaram e interditaram o local. No dia seguinte, a casa foi demolida por ordem da prefeitura. Mas desde aquela noite, Lucas nunca mais foi o mesmo. Porque às vezes, quando está sozinho na viatura, tarde da noite, o rádio dele chia e uma voz infantil diz: "Você conseguiu", mas ele ainda está procurando. E esse foi o primeiro caso de Lucas. Obrigado por ouvir. Se gostou da história, deixe seu like e se inscreva para não perder a próxima. Até mais.